fácil deixarmos de acreditar neste valor porque sabemos e sentimos enganados às vezes por pessoas. Mas a verdade é que a Bíblia nos manda ser generosos. Eu vou falar sobre generosidade nesta manhã. Não estou a falar sobre contribuições ou sobre dízimo, até porque isso não tem nada a ver com generosidade, é uma questão de fidelidade a Deus. Não estou a falar sobre isso. Estou a falar em sermos generosos. Eu gostaria de ler convosco o texto em 2ª Carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 9, e vamos falar sobre este valor, irmãos, porque é um valor que está em vias de extinção, por causa disso mesmo que acabei de falar. Nós somos assediados diariamente por mensagens no telemóvel, de pessoas a pedirem. Na nossa página aqui da igreja há uma série de gente que sempre está a pedir, de vários lugares, e às vezes, por causa que sabemos que são esquemas, que é fraudes, que são enganos, acabamos por endurecer o nosso coração. Mas não podemos esquecer disto, irmãos. E na igreja da cidade em que nós estamos, nós não podemos esquecer que este é um princípio bíblico que nós precisamos de atender com zelo e com dedicação. Vamos ler a partir do verso 6 do capítulo 9 de 2ª Carta aos Coríntios e vamos ler até o versículo 11. 6 do capítulo 9 de 2ª Coríntios. Diz assim: E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundantemente em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então nós temos aqui um princípio que nós conhecemos muito bem, não vou ministrar sobre ele, que é o princípio da sementeira. Aquilo que semeamos, nós vamos colher. Semeamos pouco, pouco vamos colher. Semeamos em abundância vamos ceifar. E a Bíblia fala sobre isso. E quando fala de contribuições, fala cada um contribuir segundo o que propõe no coração, como diz o verso 7, não por tristeza, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Por isso, irmãos, quando nós tentamos e vemos hoje em dia algumas igrejas, ou pseudo-igrejas, a falarem quase em negócios que podemos fazer com Deus. Se nós dermos, nós vamos receber. Se nós fizermos, nós vamos obter. Deus não é Deus em que nós possamos negociar com Ele. Irmãos, não dá para negociar com Deus. É muito perigoso negociar com Deus. Porque nós não devemos olhar para Deus como um gênio da lâmpada, ou como alguma coisa que nós pomos uma moeda e recebemos um hambúrguer ou uma lata de Coca-Cola em troca. Não. Deus é Deus. Deus criou todas as coisas. Mas Deus fala-nos sobre este princípio. Deus quer derramar sobre a sua igreja bênçãos abundantes. E o verso 8 diz que Deus é poderoso para tornar em vós, para derramar em vós toda a graça de uma forma abundante, para termos tudo com suficiência, ou seja, para que nunca nos falte o pão na nossa mesa, para que nunca nos falte aquilo que são as coisas básicas, mas para também podermos ser super abundantes na obra que é uma boa obra que devemos fazer. E meus amados, nós olhamos para Deus e o primeiro princípio que precisamos nos lembrar é que Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus provedor. Quando nós vamos lá ao primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, encontramos a história lá de Isaac, que Deus pede Isaac. Nós sabemos que Deus já tinha um propósito e que Deus conhecia o coração, porque Deus conhece o coração dos seus filhos, dos seus servos, das suas servas. E Deus sabia claramente que Abraão
tinha um coração pronto a dar, pronto a obedecer, pronto a agradar a Deus com a sua obediência. E eu não vou ler aqui o texto, mas para os irmãos entenderem o contexto do texto, ou seja, as bases do texto, é que Abraão estava numa terra no meio de povos, que era hábito, que era mesmo, portanto, tradições, e que era tradições religiosas, diabólicas, em que eles ofereciam os filhos em sacrifício. Portanto, temos que entender isso. Hoje em dia isso não acontece, graças a Deus, infelizmente acontece em algumas situações que são abomináveis, mas na nossa cultura, nós já não pensamos nisso, mas naquelas culturas, daqueles povos, que mais tarde também evoluíram para os povos cananeus e que Deus por isso manda destruir por causa dessas práticas odiosas, horrendas que eles tinham, então era muito hábito eles oferecerem a esses deuses os seus filhos em sacrifício. Então é neste contexto, Abraão sabia que eles faziam isso, e sendo Deus o Deus invisível, mas o Deus real, faz um teste a Abraão. Diz Abraão esperou tantos anos por aquele filho, Isaque, e de repente Abraão tem aquele filho, o filho da sua já idade avançada, o filho da promessa, e Deus vai e fala com Abraão diz, eis-me aqui no verso 2 do capítulo 22, Deus diz, olha, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu tirei. E vemos que Abraão mais uma vez obedeceu ao chamado do Senhor. Não entendeu o que é que Deus estava a dizer, porque ele sabia e conhecia Deus, e sabia que Deus não era como deuses daquelas imagens, daqueles deuses diabólicos que havia naquela região, mas no entanto, se Deus lhe estava a pedir, é porque Deus era poderoso. Em Hebreus nós depois vemos o autor da carta da Bíblia a dizer que Abraão sabia que Deus era poderoso para fazer ressuscitar o seu filho dos mortos. Então ele sabia que se desse, Deus iria dar de volta. Ele não tinha problema. Ele queria ser obediente. E nós sabemos que eles subiram ao monte. Sabemos que isto era uma lição objeto que Deus estava a fazer quando Isaque sobe o monte com a lenha às costas. Depois de uma primeira fase, ter os seus criados, os seus jumentos, há uma fase final do Monte Moriá, que ele vai subir apenas Isaque com a lenha do holocausto às costas. E nós sabemos que aquilo era uma figura daquilo que Jesus fez por nós. Quando ele subiu aquela via dolorosa, com a cruz do Calvário às costas. E também Jesus foi imolado em nosso lugar. Jesus foi sacrificado em nosso lugar. Então sabemos hoje que já vimos os 2 episódios, sabemos que este episódio apontava para um episódio que iria acontecer para a nossa salvação no Novo Testamento pelo sacrifício de Jesus Cristo. Mas nós sabemos tudo isso agora, mas na altura não Abraão não sabia de nada disso. Então ele obedece. E quando chega àquele lugar, ele prepara o altar, ele prepara a lenha, ele parte a lenha, diz no verso 3, é holocausto. E quando ele chega lá, naquele lugar, Isaque diz no versículo 7, pai, Abraão, meu pai, ele disse, eis aqui meu filho. O coração de Abraão estava totalmente dilacerado por aquilo que ele ia fazer, mas ele queria obedecer a Deus, não entendia, mas obedecia a Deus. E Isaque diz, está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas onde é que está o cordeiro? E Abraão diz no verso 8, este versículo fantástico, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E isto ele estava a profetizar sobre Jesus Cristo. Deus proverá para si o cordeiro. E porque ele creu no Senhor, ele depois põe o seu filho, deita-o em cima da lenha no altar. E quando no verso 10 ele estende a mão para imolar o filho, o anjo do Senhor do céu branda e diz, Abraão, Abraão. Ele diz, eis-me aqui. Ele diz, não estendas a mão sobre o moço, porque eu sei que tu temes a Deus. Então Abraão chamou aquele monte, depois ele viu lá, vamos ler o verso 13 também. Então Abraão levantou os seus olhos e olhou, e eis que um cordeiro detrás dele estava travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá, ou em hebraico, Jeová Jiré. Jeová Jiré, Deus provedor. No monte, Jeová Jiré. E nós às vezes cantamos cor sobre Jeová Jiré. Aqui está a origem do cor. O monte do Senhor proverá. Deus é um Deus de provisão. Diga comigo, Deus é um Deus de provisão.
Deus é um Deus da provisão. Deus é o Deus que provê tudo o que nós precisamos. E Jeová Jireh, em hebraico, quer dizer o Senhor que provê. Deus provê todas as coisas para aquele que tem fé. Deus não promete para nós riquezas, mas Deus promete que o pão não vai faltar sobre a mesa daquele que o teme. Deus não promete para nós casas de férias, ou carros subtuosos, ou vestes ricas, mas Deus provê aquilo que é a provisão básica, ainda que é poderoso para nos abençoar, como abençoou Abraão, e nós sabemos que ele foi riquíssimo, ele e o seu clã e a sua família. Então chegou uma altura na história, irmãos, onde nós sabemos que quem não trabalha, e há aquele ditado que diz, quem não trabalha não coma, não é? Então a Bíblia nos ensina que o trabalho, e é bom que o homem, com as mãos, com o esforço do seu trabalho, possa trazer o pão para a mesa, mas há situações de invalidez, por isso temos um Estado social em que o Estado deve prover, ou no caso da aposentadoria, que alguns irmãos aqui já trabalharam o suficiente, então devem gozar também do fruto do seu trabalho, agora numa altura em que é a altura da sua aposentadoria. Mas Deus é um Deus de provisão, irmãos. E às vezes falta-nos, e sabemos que o próprio Estado pode ser injusto tantas vezes como pessoas, mas Deus, na sua soberania, Ele tem poder para fazer muito mais do que nós pensamos, muito mais do que nós imaginamos. Em Efésios 3:20, nós conhecemos o versículo, diz que aquele que é infinitamente poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é infinitamente poderoso para fazer mais do que nós pensamos ou mais do que nós pedimos. Então o primeiro princípio sobre generosidade é: nós somos generosos porque nós temos um Deus provedor, um Deus que é generoso. Nós temos um Pai que é generoso, por isso nós temos que ser generosos como filhos. É o legado que nós recebemos do nosso Pai. Mas há um princípio muito importante também de entendermos, é que Deus dá mesmo a pessoas que não merecem. Deus é provedor, mas Deus provê também a pessoas que não merecem. E nós às vezes nos irritamos com isso, mas a palavra de Deus nos diz claramente em Mateus, no capítulo 5, verso 45, palavras do nosso Senhor Jesus, diz que Deus faz chover, Deus faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons. E Deus derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. O que é que está a dizer? Que Deus, assim como dá o sol para quem é bom, quem é mau está ao lado também recebe o sol. Ou dá a chuva para quem semeia e é bom, mas quem tem ao lado e é mau também recebe a chuva. No sentido, há bênçãos que Deus dá a todos. Quando nós olhamos e acabamos de cantar, olhamos em tudo e vemos a bondade de Deus, a criação, a beleza, Deus dá para nós, mas Deus dá também para as pessoas más. Mas é verdade que as pessoas que têm maldade no seu coração normalmente não conseguem apreciar a bondade, não é? Porque estão corroídos pelo pecado da maldade e da malícia. Mas é tão bonito, irmãos. Eu e a Isabel gostamos muito de ir até ao mar ou até ao rio e ali olharmos e vermos a beleza. E ontem ainda fomos fazer uma caminhada e, claro, podíamos fazer o nosso barco, mas o nosso barco não tem muito para andar, a não seja lá uma mata que é mesmo assim no monte, sobe e desce lá em Benfica. Então, lá fomos até ali ao Parque das Nações, que o nosso filho vive ali para aquela zona. Estivemos com ele, depois fomos lá a caminhar e caminhar ali e ver, de facto, a bondade de Deus, a criação, naquela altura que o sol se põe. É sempre um momento mágico, não é? Sabem porquê? Porque Adão e Eva tinham um relacionamento com Deus na viração do dia. Eu, pelo menos, acredito. Isto é a minha teoria. É que diz que cada vez que era a viração do dia, Deus aparecia e eles caminhavam com Deus. Então parece que o pôr do sol faz-nos lembrar aquele ADN que nós temos lá de Adão e Eva, no momento de intimidade que eles tinham com Deus. E quando nós vemos aquele sol, não é? Lá em Moçambique, parece que o pôr do sol é único, não é? É o mais bonito do mundo, segundo os meus padrinhos que vivem lá e amigos que temos lá. Ainda não tive a oportunidade de ir lá a Moçambique, só do lado de cá. Mas, de facto, dizem que é lindo, lá naquela planície. Ou para nós, que eu que nasci no mar, numa ilha, junto do mar, não é? Então, aquele sol que se parece estar a afogar dentro d'água e nós sentimos como Deus é bom. E quando o sol, às vezes, está mesmo tapado e não conseguimos ver o sol, mas vemos a cor nas nuvens, aquele bordô, aquele roxo, aquele ambar, aquelas cores maravilhosas que nos apontam que há esperança para o dia a seguir, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre pela manhã. Mas Deus dá a todos. E Deus é um Deus provedor.
E Deus dá a salvação a cada um de nós, mesmo sem nós merecemos. E nós que somos cristãos, herdeiros da Reforma Protestante, cristãos evangélicos, nós sabemos que a salvação é pela graça. Não vem de nós, não vem de alguma coisa, não vem de alguma prática, não vem de algum sacrifício que nós façamos, mas vem única e suficientemente através do sacrifício de Jesus. Efésios 2, 8 e 9. Vós sois salvos pela graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, Deus é o Deus provedor e Deus é o Deus que dá a quem merece e a quem não merece. E às vezes nós olhamos para pessoas e pensamos, esta pessoa não merece a salvação. Mas na prática ninguém merece a salvação. Mas ainda assim Deus ama e Deus quer salvar. E a nossa maior vingança, eu digo muitas vezes esta frase, que às vezes o inimigo pensa, tens de te vingar. Então escuta, como cristão a nossa maior vingança é o ver o nosso inimigo ou inimigo sentado ao nosso lado na igreja a adorar o Senhor. Nossa maior vingança é que Deus salve essa vida também. Porque Jesus nos manda a vencer o mal com o bem. Jesus nos manda a vivermos contrariamente àquilo que é os padrões do mundo. E quando nós vemos Deus a transformar até os nossos inimigos e a salvá-los e torná-los em nossos irmãos, nós sentimos Satanás foi envergonhado, foi esmagado este mal e Jesus venceu. E nós oramos. Por isso é que Jesus nos manda orar pelos nossos inimigos. E quando os nossos pais da igreja, os nossos primeiros irmãos, depois de Atos, na continuação de Atos, o livro não terminou, continuou, a igreja chegou a Roma e os nossos irmãos eram mortos no Coliseu, as nossas irmãs eram maltratadas, as crianças eram matadas, eram mortas por aqueles animais na arena do Coliseu, homens, os seus corpos eram incendiados por causa de serem seguidores de Jesus. Eles oravam pelos seus inimigos. E este poder da oração, este poder do bom, do bem, é superior ao poder do mal. Por isso não acreditem naquela coisa do yin e do yang, que é igual do equilíbrio, não. O mal é inferior ao bem. Deus está acima de tudo e de todos. E Deus é bom, infinitamente bom. Agora, Deus dá a quem não merece, mas Deus dá com um fim. E nós vamos voltar ao texto. Estamos a estudar em 2 de Coríntios, lá no Novo Testamento, na parte final da Bíblia, nós temos as cartas de Paulo, os Evangelhos, João, Marcos, Lucas, João, depois temos Atos, Romanos, depois Coríntios. E na segunda carta aos Coríntios, antes de chegarmos depois a Gálatas e Efésios, nós estamos a ler este texto, porque é o texto base da nossa meditação, 2 de Coríntios, capítulo 9, e veja só que Deus dá, mas Deus dá com um fim. Deus dá com um propósito. Deus dá com um objetivo. E veja o que é que diz o verso 8. Diz que Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, veja esta expressão, a fim de que, ou seja, há um fim, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis ou superabundeis em toda a boa obra. Então Deus dá com o fim. Deus dá para que nós possamos ter sempre o necessário, para que nós possamos ter sempre o pão de cada dia, mas que nós possamos ter um pouco mais também para podermos dar. Deus dá-nos, mas Deus dá-nos também para darmos. E este é um princípio da palavra do Senhor. Tendo sempre em toda a suficiência, abundeis, nesta versão até diz superabundeis, em toda a boa obra. Irmãos, receber é muito bom. Quem gosta de receber prendas? Gosta de receber prendas? Quem não gosta, não é? Quem não gosta? Quem gosta de dar prendas? Lá, pelo menos. Eu não sei como é convosco. Eu gosto de receber uma prenda, não é? Eu gosto de receber uma prenda. Pronto, não vou dizer que não gosto, não quero ser hipócrita aqui. Mas quando nós damos a uma pessoa que amamos aquilo que a pessoa está à espera, a alegria que eu sinto é maior do que a alegria que eu recebo. A alegria de dar é maior do que a alegria de receber. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, nós entendemos como Deus também tem prazer em nos dar. Porque por isso vejo Jesus ensinar, dá e ser-vos-á dado. A alegria do dar. Mas há cristãos que se resignaram à sua miséria.
E não sabem o que é partilhar, o que é dar. E não descobriram ainda a alegria da generosidade. Por isso Deus colocou no meu coração partilhar esta palavra, primeiramente para mim, porque estou agora a viver numa cidade. Nós vivemos no interior. E durante os anos que vivemos no interior, junto à fronteira, lá em Espanha, no interior, no campo, no meio das vinhas, não é? Chegava a esta altura da vindima, os meus vizinhos vinham todos a entregar-me vinho. Ainda bem que aqui em Portugal não é pecado beber-se vinho, com moderação, entenda-se. Não sei como é que é em Moçambique, mas sei que há outras igrejas que ensinam não se beber, por isso não se escandalizem. Mas diante de nós tínhamos uma adega, que é a adega do Zorrito, em cima tínhamos a Margaça, em baixo tínhamos outro vinho, e tínhamos até irmãos que produziam vinho. Chegava a esta altura das vindimas e era prática eles oferecerem o vinho, não é? Para se beber, para que eles bebiam demais. Nós não fazíamos isso porque somos crentes e sabemos que o álcool demasiado pode matar, destruir famílias, casamentos, e por isso é que a Bíblia diz mesmo para beber com moderação. Não diz para não beber, mas diz para beber com moderação, e hoje até a publicidade diz isso. Parece que foi citar o versículo bíblico para beber com moderação, não é? Diz lá na garrafa, beba com moderação. Não é o versículo bíblico, mas as pessoas não leem lá o que está escrito. Mas a verdade é que vinham. E quando era a mesma coisa, chegava à altura das vindimas, nós recebíamos muita uva, nós gostamos muito de uvas, por isso é que éramos mais redondinhos como as uvas, porque a uva é um fruto cheio de açúcar, não é? Mas fosse o que fosse, se tivesse marmelos, era um saco cheio de marmelos. Nós nunca tivemos falta de limões. Aqui compra-se limões a 2 euros o quilo. Mas nós não tínhamos limões para tudo. Eu habituei-me a pôr limão em tudo. Temperar tudo com limão. Porque nós, até chegámos a uma altura, tínhamos um limoeiro no nosso quintal. Então havia muita abundância. E era prática comum dar-se aos vizinhos. Era uma prática comum. E viemos para a cidade e não é tanto assim. Não é tanto assim. Mas eu, de repente, comecei a pensar, mas eu não posso deixar de executar este princípio bíblico. Eu estou a falar-vos da minha experiência e as minhas lutas na cidade. Porque na cidade é diferente. Nós, por exemplo, em Évora, quando nós fomos vossos missionários durante 10 anos na cidade, nós tínhamos uma casa que tínhamos um limoeiro e uma laranjeira. Chegava à altura, nós dávamos limões a toda a gente da igreja que precisava. E chegava à altura que as laranjas começavam todas a cair, ainda que nós comíamos muita laranja, não sobrava muito, mas as que sobrava dávamos às pessoas, dávamos ao vizinho, dávamos a quem nos pedisse. Às vezes vinha alguém, era muito interessante, até mesmo quando vivemos ali em Talaíde, vinha alguém, posso apanhar umas tangerinas da árvore? Eu, claro que pode. Está aí, pode apanhar. Dá e ser-vos-á dado. É um princípio bíblico da sagrada palavra do Senhor. E nós temos que entender isso, irmãos. Então há um princípio que diz aqui, quando no versículo, este versículo que estamos a ler 8, diz que Deus quer nos dar, Deus ama o que dá com alegria, Deus quer nos dar em abundância com um propósito, para que nós tenhamos suficiência para nós, mas tenhamos também o suficiente para dar a outras pessoas. Esta semana, este princípio de dar, prático, coisas práticas, deixa-me ser prático. Nós estivemos numa reunião da Aliança Evangélica que terminou muito tarde. E o nosso presidente, que vive aqui nesta zona, ele trouxe uma caixa de pastéis de nata de uma pastelaria nova que abriu. E eu, como estou de dieta, disse, olha, eu agradeço muito, mas eu não vou comer. Ele, como? Eu tive o tempo todo a tentar-me, desde as 6 até às 9 e tal da noite, para eu comer o pastel de nata. Mas disse, não como, e pronto. E resisti, não comi. Temos que ser fortes neste princípio. Não é que eu não gosto muito, mas não comi. E no final disse, então leva para casa, tens lá muita gente, leva para casa. E deu-me o resto da caixa com os pastéis. Eu sei que a minha esposa também gosta, mas também porque a amo, sei que nós estamos neste propósito de cortarmos os doces. Eu vinha a chegar a casa e estava o porteiro da nossa casa à janela. Pastor! Então, nós somos amigos, já nos tornámos amigos. Eu, então, já, tudo bem? Ele, então, ele estava a jantar com a esposa e disse, olha, tenho aqui um presente para ti. Entreguei-lhe a caixa dos pastéis de nata. Nem chegou lá ao sétimo andar onde a gente vive. Deixei-o pelo caminho. No domingo passado, há uns domingos atrás, aconteceu o mesmo. Ali na nossa sede pela manhã nós distribuímos o pão, que é aquela irmã da padaria, portanto, entrega para ser distribuído na igreja. E eu peguei num pão, e eles dão-me aquele pão com semente escuro, que é aquele pão que nós gostamos, mas nós, como não estamos a comer o pão. Cheguei lá, estava ele à janela, eu olha, trouxe-te um pão especial hoje por ti. Ele estava mesmo antes do almoço, obrigado, pastor. Mas quando nós fazemos disto algo natural, irmãos, não é nada produzido, nem para parecer, porque ninguém viu. Agora estou aqui a contar, e se calhar quem vai ver o vídeo vai dizer, olha, já se está a acabar, já perdeu o galardão todo. Mas eu só estou a partilhar a minha experiência, porque é a luta de quem vive numa cidade de ser generoso. E a Bíblia diz que Deus quer nos dar em abundância
para nós podermos também dar a outras pessoas. E é tão bonito ver isso com as crianças. Hoje até algumas crianças, porque já aprendem com os pais a serem egoístas, são incapazes de partilhar, por exemplo, o lanche. Mas eu lembro, no nosso tempo era muito básico. As crianças partilham porque são inocentes. Deus colocou em nós também um espírito de generosidade, mas que o mundo e o inimigo tentam arrancar. Então, quando Paulo fala, quando está a despedir, em Atos dos Apóstolos, capítulo verso 35, ele diz assim: há maior felicidade em dar do que receber. Ele diz: em tudo fiz e mostrei que, mediante o trabalho árduo, nós devemos ajudar os fracos, lembrando nas palavras do próprio Jesus que disse: maior felicidade há em dar do que receber. Então Deus dá com fim para nós experimentarmos também a alegria de dar. O quarto princípio, irmãos, vamos recordar: Deus provedor, Deus dá sem merecermos, Deus dá com propósito, Deus dá com fim. E o quarto princípio é que Deus nunca fica a dever nada. A Bíblia diz para nós não nos devermos nada uns aos outros, a não ser o amor, nos amarmos uns aos outros. E se o amor devemos sempre ficar a dever. No sentido de nos amarmos cada vez mais e amarmos uns aos outros. Mas Deus nunca fica a dever nada. Há um versículo das palavras de Jesus do sermão, Lucas 6:38, que diz: e deem, ou dá, e ser-vos-á dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será dada a cada um de vós. Pois a medida que usarem, também será usada para vocês. A medida com que medirdes, sereis medidos. Então receber dádivas transbordantes é um resultado positivo de quem age com generosidade e dá. A lei do retorno, irmãos, ou chamada a lei da semeadura, é um princípio básico da Bíblia. Nós damos àqueles que amamos, damos aos nossos filhos, damos aos nossos familiares, o que é normal, e a Bíblia até nos diz que aquele que não cuida dos seus é pior do que o descrente. Então é natural que nós cuidemos dos nossos, isso é mais do que natural. Mas não é menos natural nós termos esta lei da semeadura. Nós darmos sem esperarmos nada em troca. E se nós agirmos com liberalidade, o Senhor vai nos retribuir de uma forma sobrenatural. Porque as suas medidas cedem às nossas. As suas medidas são transbordantes. Deixa-me passar aqui uma figura que eu não esqueci do último Natal que eu vivi aqui na Graça. Não é? Ou foi na Páscoa? Foi na Páscoa. Nós vínhamos, deixámos o carro lá em baixo, vínhamos a subir, e aqui o nosso irmão Miranda vinha com a sua ajudante e um saco carregado. E eu digo assim: olha, irmão Miranda, deixa-me ajudar a levar o saco. Ele disse: não, eu levo. Eu não sabia o que é que ele trazia no saco. Ele chegou aqui e começou a distribuir amendas por vocês, todos vós. Eu fiquei assim de boca aberta e disse: este irmão realmente tem prazer em dar aos irmãos. Uma coisa simples. Não estamos a falar. É o ato em si. Irmão Miranda, isso marcou-me. O irmão pode... Eu até não comi as amendas, tenho que confessar aqui. Porque eu ando a fugir dos doces. Ofereci a alguém. Pronto, cá está. Não estragaram, não foram para o lixo. Ofereci a alguém. Logo a seguir, porque é dá e ser-vos dado. E nós damos a outra pessoa e passamos a bênção para outra pessoa. Se não nos serve, passamos. É aquilo que eu estava a dizer com o frigorífico. Alguém me abençoou, agora tenho que passar essa bênção. Eu até fui tentado a pô-lo em venda. Até pensei, vou pô-lo em venda no LX, pego nesse dinheiro e posso contribuir para a obra. Será outra forma. Se ninguém quiser mesmo o frigorífico, ou estamos a ocupar a cozinha, a nossa cozinha é pequeniníssima, vamos ter que nos desfazer dele mais cedo ou mais tarde. Mas nós queríamos passar aquela bênção para alguém. Porque este é um princípio bíblico, irmãos. Nós somos abençoados e temos que abençoar. E Deus não fica a dever nada e Deus nos abençoa. A Bíblia até diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos celestiais. Nós já temos tudo. Irmãos, nós nem podemos imaginar. Por isso é que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, não desceu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós nem imaginamos o que é que está preparado na casa do Papá Celestial. Nós nem imaginamos o que é que Ele tem preparado para nós. Aquelas ruas de ouro. Se aqui tivermos alguma oportunidade de ter estado numa casa muito boa, de um familiar, de um amigo, de um ministro, seja quem for, se pensamos que aquela casa era a casa melhor do mundo, esperem só até chegarem ao céu. Aí é mesmo algo que o olho ainda não viu, é algo inconcebível. E Deus nunca fica a dever nada. Então recebemos dádivas. Irmãos, a medida com que nós usamos para os outros será usada para nós. E quando falo de generosidade, irmãos, já não estou a falar mais uma vez de contribuição para a igreja, ainda que também é uma forma de demonstrar. Eu falo de nós sermos generosos e darmos a pessoas
que nós até achamos que não vamos receber nada em troca. Ou darmos a pessoas que já nos estão a dar. O Jean, ele dá-nos todos os dias o sorriso, a alegria de nos receber. É uma pessoa que é muito simpática com toda a gente, que está sempre disponível para ajudar todas as pessoas do prédio. É natural que nós recompensamos essa pessoa, sejamos generosos. Mas também é natural quando encontramos alguém na rua e nós só não damos se não tivermos. E quando vamos ao supermercado, então ali na nossa zona há sempre duas pessoas ali à porta do supermercado, dizer, olha, lembre-se de me traga-me qualquer coisinha, olha, tenho uns filhos, eu não sei se têm filhos, se não têm. Não me cabe a mim julgar. Às vezes eles pedem dinheiro e digam assim, olha, dinheiro não trago, o que é que você precisa? Então traga-me uma lata de atum. Ok, traga-me uma lata de atum. Se tiver capacidade financeira para o fazer, vou fazer. Porque é um princípio bíblico que nós temos que fazer, irmãos. Então receber dádivas transbordantes de Deus, nós sabemos que cada vez vamos receber mais porque é um resultado positivo de quem acha com generosidade. Esta lei da semeadura. E vamos lá ao livro dos Salmos, ler aqui uns Salmos para terminar. Está no meio da Bíblia o livro dos Salmos, é o maior, 150 capítulos. Vamos ler 2 Salmos. Salmo 37, não vamos lê-lo todo, mas vamos ler aqui alguns versículos. Porque Davi sabia muito bem o que era a lei da semeadura. Davi era um homem pronto também a dar, ainda que às vezes cobiçou coisas que não lhe pertencia, pecou. Ele não foi perfeito, porque perfeito só houve um, Jesus Cristo, que continua a ser, ninguém é perfeito, mas ele conhecia muito bem os princípios. Salmo 37. Salmo 37. E nós vamos ler aqui o versículo 25 e o versículo 26. Davi agora já tem uma certa idade aqui. Não é o jovem que está lá a cantar com a harpa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, não é esse que está a cantar aqui. Aqui é o Davi já na reforma. É o Davi já no final da vida. E vamos ver Salmo 37. O que é que ele diz aqui? Salmo 37, no verso 25. 37, verso 25. Diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desemparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Irmãos, eu não sei se este versículo mexe convosco ou que mexe comigo. É um versículo de sabedoria. É um versículo de grande sabedoria. É um versículo de Davi no final da sua vida. Ele diz, eu fui moço. Ele lembrava-se lá como ele via, como ele dependia de Deus, da chuva, para ter erva para as suas ovelhas. Como ele dependia da água dos mananciais dos poços para dar de beber às suas ovelhas. Como ele dependia do leite das ovelhas para fazer o queijo e se alimentar. Como ele dependia. Davi conhecia o que era a bondade de Deus. Davi nasceu no campo, conhecia o que era a lei da semeadura. Mas ele agora diz que há uma lei sobrenatural. Há uma lei sobrenatural para aqueles que temem a Deus. E ele diz como sénior, verso 25, 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque o justo compadece-se sempre. O justo empresta. E a descendência, os filhos e os netos do justo são abençoados. Aleluia! Uau! Irmãos, isto é incrível. E eu olho para isto e vejo a obra de Deus na minha família. Irmãos, a minha família, as 2 famílias, eu não vim de famílias ricas, alguns irmãos que podem ter vindo de famílias nobres. Não foi o meu caso. O meu avô ficou órfão aos 4 anos de idade, vivia no campo e lutava para comer um bocado de pão bolorento. E ele, quando teve idade para trabalhar, ele foi enjeitado numa casa e servia quase como escravo, em troca de um fardo de feno para dormir e em troca de um pão para se alimentar. E quando ele se tornou homem, ele foi para a ilha como se tornou pescador. E Deus começou a abençoá-lo. Mas a verdadeira bênção aconteceu quando ele conheceu Jesus. Porque o álcool foi trocado pelo desejo de pagar Jesus. O dinheiro que desaparecia todo começou a ser amontoado e ele comprou muitas coisas.
construiu a sua casa, comprou vários barcos, teve vários viveiros de marisco e a partir daí comprou algumas casas para o meu pai. E hoje nós, netos, temos alguma coisa fruto da sua herança. A casa que nós temos, ainda que é a casa que era da minha avó materna, foi reconstruída com o dinheiro da herança do meu avô. E hoje nós ficamos com uma parte, quando a minha mãe e o meu pai morreram, uma parte que nos compete a nós, uma herança. Nós recebemos aquilo não porque fizéssemos alguma coisa. Mas é o fruto dos meus avós. Mas a minha avó materna, irmãos, eu digo isto não para meu orgulho, mas para meu ensino. Era uma mulher que a porta estava aberta a toda a gente e havia sempre um lugar lá numa casa, não na casa onde estavam os filhos e o marido, mas na casa lá, chamada a Casa do Forno, havia sempre um lugar, mesmo para algum caminhante que passasse, se precisasse dormir, tinha ali um lugar para dormir. E nunca faltava o pão, alguém lhe pedisse. Nos últimos dias da sua vida as pessoas vinham, fosse qual fosse a etnia, vinham pedir e sempre levavam alguma coisa. Pelo menos pão, porque ela fazia pão e os folares de olhão, portanto, que ela começou a fazer durante muitos anos e fez, enquanto teve saúde. Mais tarde, depois passou para outras pessoas. Mas tudo aquilo nós vemos a bênção. E hoje nós somos abençoados. E se nós hoje temos alguma coisa, é fruto dessa bênção. A bênção de Deus na vida de pessoas que não tinham nada, mas que de repente descobriram tudo, que é Jesus Cristo. E mudaram as suas vidas. E uma coisa que eu sempre vi, o meu avô, eu já falei aqui, ele era muito difícil, mas ele tinha um excelente coração. Davam-lhe sempre a volta, porque ele tinha um coração generoso, apesar de ser uma pessoa que sofreu muito e que era muito bruta a falar, mas era uma pessoa generosa. Ainda que também era muito poupado, se não fosse, não tinha as coisas que tinha. E então Davi chega aqui ao final da sua vida e diz assim: eu fui moço, e agora sou velho. Mas eu nunca vi desamparado o justo. Eu nunca vi a sua descendência a mendigar o pão. Porque o justo compadece sempre. O seu coração é sempre tocado quando alguém vem a chorar, a pedir alguma coisa. O justo compadece sempre e ele empresta. E a sua descendência é abençoada. Irmãos, este princípio, nós estamos aqui, a maior parte de nós já estamos na segunda ou na terceira parte da vida. Ainda que temos aqui alguns mais jovens, graças a Deus. Mas este princípio da generosidade é um princípio tremendo para transformar histórias de famílias. Quando nós descobrimos este princípio de dá e ser-vos-á dado. E muitas vezes nós deixamos de ser generosos porque achamos que temos que acumular riquezas para a nossa segurança. Mas de repente vem uma doença, vem uma fatalidade e tudo desaparece. Eu nunca esqueço a doença a história do homem mais rico do mundo. O grego Onassis, o homem dos navios, era o homem mais rico do mundo. Ele tinha 2 filhos. Tinha o seu filho mais velho, casou com Grace Kelly, e que morreu num acidente de avião. E ele mais tarde tinha então a sua filha, que agora esqueço o nome, e a sua filha, o último marido que ela teve, ela pagava o marido para passar uma noite com ela. E teve vários maridos. E o fim da sua vida foi numa banheira, num hotel em Buenos Aires, quando ela morreu cortando os seus pulsos. A mulher mais rica do mundo. Irmãos, eu não sei se eles eram generosos, se não eram. Mas a verdade é que quando nós temos Deus e que nós percebemos o valor de passarmos estes valores também às gerações que vêm a seguir. Lucas 12, 33, palavras de Jesus. Eu ainda queria ler outro salmo, não é? Deixa só aqui uma marca no salmo. Eu vou só ler este versículo em Lucas, porque as palavras de Jesus são sempre fundamentais no ensino da igreja, não é? Ainda que são todas palavras do Senhor. Mas aquelas palavras diretas de Jesus, para mim, têm sempre aquele sabor muito especial, porque é Deus a falar diretamente da sua boca, não é? Deus a falar diretamente da sua boca, ainda que a palavra de Deus, toda ela é a palavra de Deus. Mas em Lucas 12, 33 diz assim: vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam. Fazei para vós tesouro nos céus, que nunca acabe, e onde não chega ladrão, e onde a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então ele diz: investam o dinheiro que vocês têm em ganhar coisas para a eternidade. Porque os verdadeiros tesouros não são materiais. O nosso maior tesouro que nós temos aqui são os nossos filhos. O nosso maior tesouro que nós temos é a nossa família.
O nosso maior tesouro que nós temos aqui são os nossos irmãos na fé. São a palavra, claro, de Deus, isso permanece para a eternidade. Eu estou a falar só de coisas terrenas e passageiras que nós temos. Famílias, amigos. São verdadeiros tesouros. E esses verdadeiros tesouros não são materiais. As pessoas que têm o verdadeiro tesouro numa grande conta bancária e não abençoa os seus filhos, os seus familiares. Pelo contrário, os trata mal, é mesquinho, é forreta. É uma pessoa... Essa pessoa passa apenas traumas para aqueles que vêm a seguir. Então Deus diz e mostra-nos que os nossos tesouros devem estar no céu. Mas mesmo os tesouros que nós temos na terra, sejamos sinceros, quando nós morremos vamos deixar todas as riquezas aqui. Ninguém leva nada. Conhecem a história daquele rico que disse assim, lá para o homem que estava a fazer o caixão: eu venho aqui para pagar o caixão e o funeral, não quero... ninguém paga nada, eu não preciso nada de ninguém. Eu pago tudo. E ele foi lá à funerária e eu quis pagar tudo. Digo assim, agora quero que faça aqui um buraco no caixão, para a minha mão ficar de fora. E o homem disse, coisa estranha, não é? Um caixão com uma mão de fora. Ele disse assim, eu quero que eles vejam que eu não levo nada. Eu não levo nada. Nu nasci e nu vou voltar. Mesmo roupas que pode levar muito ricas vão ficar. E se deixar algumas joias, deixar que alguém vai depois de roubar o túmulo para roubar as joias. Porque não vai passar nada para a eternidade. Nada. Agora, aquilo que nós fizemos em prol de tornar este nosso Papá Celestial conhecido pelas nossas ações, esses são os verdadeiros tesouros. Não são materiais. São tesouros. E o céu, esta vida, a vida que nós vivemos aqui, porque sabemos o que temos no céu, vale mais do que qualquer ouro. Então, ser generoso é investir na eternidade. Vamos terminar aqui com o Salmo 37. Eu disse que não líamos o 37 todo, mas vamos ler todo. Porque ele é delicioso. Vamos terminar então a ler. Sabem porque este salmo vai nos ajudar? Porque Davi vai dizer assim, tu não fiques com inveja das pessoas más. Começa logo assim. Porque a inveja mata e destrói a pessoa. Não fiques com inveja. Vamos ler aqui no Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Por ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo. Contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxam da espada, entesam o arco para derribarem o pobre e o necessitado e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no seu coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus. Nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão. E os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga. Mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra. E aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de homem bom
são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece sempre, empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e traz morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está no seu coração e os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo, procura matá-lo, mas o Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Eu vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e consideram que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo de angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Uau! Acho que isto dá para dizer, uau, que salmo maravilhoso! Eu quando li este salmo, tinha lido só aquele versículo no estudo bíblico, depois no final estava a ler, no final temos que ler este salmo todo, porque este salmo é tremendo. Irmãos, não vale a pena termos inveja do ímpio, do corrupto, daqueles que são maus. Sejamos fiéis ao Senhor. Esses corruptos caem, são levados. Levanta-se outra cor política e de repente já estão aí a serem presos. Oh, irmãos, não digas, mas eles safam-se sempre. Até se podem safar aqui. Mas ao julgamento do Senhor, diante dele, ninguém se safará. Só que se safará aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E sabem que pecámos e falhámos e fomos falhos. Mas o Senhor teve misericórdia de nós. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Mas os justos dão com generosidade. Irmãos, termino assim. Porque este é um princípio como igreja que precisamos viver. Eu sei que viver na cidade é muito diferente. Pronto, eu sou um rapaz do campo. Nasci no interior, corri um pouco por Portugal, um pouco por todo lado. E agora chego à cidade. E às vezes digo, Senhor, guarda o meu coração. Para que eu nunca perca, Senhor, estes princípios vitais, princípios de vida, princípios que são os que se prolongam por toda a eternidade. Então, irmãos, dai ser-vos-á dado. Não tenham medo. Quando as pessoas às vezes são injustas ou são ingratos que nos trazem tanta dor de alma, porque a ingratidão é das coisas que mais dói. Mas quando nós damos, e damos porque queremos agradar a Deus acima de tudo, porque queremos ser como Ele foi para connosco, benignos, bondosos, generosos. Aquele que dá, vai receber. O justo não mendigará o pão. Há momentos da vida onde nós temos que orar esta oração. Momentos quando está a chegar ao final do mês e já não temos o dinheiro suficiente. Alguns irmãos podem estar a passar por isso. Por favor, não deixem de partilhar connosco. Nós somos uma família, se isso acontecer. Mas às vezes temos que orar e ter fé e confiar. Confiar e orar e dizer, Senhor, está escrito na Tua palavra que o justo nunca mendigará o pão. Então ajuda-me a ser justo, Senhor. Ajuda-me a viver a Tua justiça diariamente. Pai, ouvimos a Tua palavra.